Existe um erro muito comum quando alguém escolhe um imóvel de alto padrão. Acreditar que a decisão está restrita ao que acontece dentro de casa, quando na realidade grande parte da experiência de viver bem começa do lado de fora. O bairro onde você vive não define apenas o seu endereço, ele determina a forma como o seu dia começa, a previsibilidade da sua rotina, a facilidade com que você desloca e principalmente o nível de desgaste ou de conforto que se acumula ao longo do tempo. E esse é um ponto que raramente é considerado com a profundidade necessária. No alto padrão, localização nunca foi um detalhe, mas sim uma escolha consciente sobre como você deveria viver hoje e sobre o tipo de rotina que você está disposto ou não a sustentar nos próximos anos. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, acompanhe o canal da Alta Incorporadora e siga até o final desse vídeo, onde vamos abordar a valorização de imóveis de alto padrão. O bairro Anhangabaú, em Jundiaí, consegue equilibrar a presença da cidade com a sensação de tranquilidade que poucos endereços ainda conseguem oferecer. E isso aproxima de um conceito cada vez mais valorizado, o bairro boutique. Não é pelo tamanho e nem pela exclusividade, mas sim pelo equilíbrio. O movimento é mais tranquilo, mas ao mesmo tempo você está perto de tudo que facilita a sua rotina, e isso muda a forma como você vive. Porque diferente de regiões que crescem rápido demais e acabam perdendo a organização, bairros como esse evoluem de forma mais estável. Aqui, o que se percebe não é apenas proximidade, mas organização. Os deslocamentos são mais rápidos, o entorno é mais previsível e a rotina deixa de depender de esforço constante para funcionar bem. Tudo está próximo o suficiente para facilitar o seu dia a dia, enquanto o silêncio, a privacidade e a sensação de exclusividade permanecem preservados. E isso muda completamente a experiência de morar. É um tipo de lugar que não impõe seu ritmo acelerado, mas também não limita a sua dinâmica. Ele simplesmente se adapta ao seu estilo de vida. E no alto padrão, tempo é um dos ativos mais valiosos que existe. Quando falamos de imóveis de alto padrão, é comum associar valor apenas ao produto. Mas para quem analisa com olhar de investimento, o que sustenta a valorização não está no imóvel em si, está no endereço. Porque nem todo imóvel valoriza da mesma forma. E na maioria das vezes a diferença não está no projeto, mas na qualidade e na localização onde ele está inserido. Localizações consolidadas, com boa infraestrutura, baixa possibilidade de expansão desordenada e um perfil de ocupação estável, tende a apresentar um comportamento muito mais previsível. E previsibilidade nesse nível significa redução de risco, e isso reflete diretamente na forma como o ativo performa. A valorização deixa de depender de movimentos pontuais de mercado e passa a ser sustentada por fundamentos. E isso impacta 3 pontos centrais para qualquer investidor. O primeiro é o preço, que evolui de forma mais consistente, sem grandes oscilações. O segundo é a liquidez. Imóveis bem localizados não são apenas mais valorizados, eles são mais fáceis de vender. Existe demanda qualificada, recorrente e menos dependente de momentos específicos do mercado. E o terceiro ponto é a preservação de valor. Mesmo em cenários menos favoráveis, ativos bem posicionados tendem a sofrer menos impacto e se recuperar mais rápido. Por isso, quando o investidor escolhe um imóvel de alto padrão, a decisão não deveria começar pela planta, pelo acabamento ou pela metragem. Deveria começar pelo endereço. Porque no final não é o imóvel que determina o desempenho do investimento, é o contexto em que ele está inserido. E é exatamente isso que diferencia um ativo comum de um ativo sólido. Se esse tipo de análise faz sentido para você, convido você a acompanhar a Alta Incorporadora nas redes sociais.